Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Snap Blaze, cabeleireiro consultor visual do Snap Coiffeur. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse lindo cabelo gigante. Mas porém, o cliente quer radicalizar, quer cortar por curto, a médio. Sempre eu gostaria já avisar para vocês profissionais que cada vez que um cliente solicita um cabelo médio para curto, é necessário começar por médio. Porque não custa nada refazer se tiver necessário refazer. É melhor criar margem de segurança enquanto você estiver trabalhando para trazer a maior satisfação para seu cliente. É exatamente isso que aconteceu com o nosso cliente. Solicitou um cabelo médio, porém, quando chegou a médio, repicado, movimentado e equilibrado, ele achou que precisava cortar um pouco mais. Isso não é problema. Nós temos paciência suficiente e nós temos disposição para satisfazer você. Veja o que aconteceu durante o processo. Aqui nós estamos praticamente adiantados dentro do processo de corte, como vocês mesmos estão vendo aqui. Nós praticamos a técnica externa e interna em forma 45 graus, mais deitada. Então a gente trabalha com várias técnicas de forma mais superficial. Presta bem atenção como eu pego o cabelo em massa e vou trabalhando com a tesoura interna, tá? Isso você tem uma grande segurança de não poder se machucar. E outra coisa também, como eu estava dizendo tanto para vocês, a importância é que nós podemos buscar agradar nosso cliente da melhor forma possível, evitando o erro. Como fazer para evitar certo tipo de erro? Nós precisamos sempre criar uma margem de segurança. Exemplo, o cliente solicitou um cabelo curto, mas você vai para o médio, né? O cliente solicitou um cabelo médio, você vai buscando o grande para ter certeza que realmente ele quer um cabelo médio. E isso pode também ser resolvido pela comunicação. Tem todas as suas dúvidas, você tem que tirar essas dúvidas na forma de conversar com seus clientes antes de poder passar por procedimento do ato. E é importante também você ter certeza do que o cliente está realmente querendo, ok? Pela foto, você pode estar olhando o modelo e prestar bastante atenção sobre comportamento da textura de cada tipo de cabelo, porque talvez você trabalhe com uma textura de cabelo totalmente diferente com o resultado que você está buscando. É bom você esclarecer para o cliente a projeção do resultado que vai ser oferecido ao final, baseado sobre a diferença das texturas dos cabelos. Exemplo, tem cliente que quer um corte de cabelo sensacional, que pode ser, é um cabelo cacheado, porém ela tem um cabelo liso. É bom explicar para o cliente que o resultado não seria igual na visibilidade, mas na teoria da prática do corte, o resultado seria o mesmo. Presta bastante atenção, deixa seu cliente bastante seguro e confiante e nunca se esquece de criar mais de segurança, porque ela te permite de poder recomeçar. E recomeçando com maior certeza do que você está buscando. Aqui eu estou usando já a técnica do corte visual, que é fora do corte geométrica. Assim, nós alcançamos excelente resultado. Veja como ficou. Em cabelo cacheado, sempre usamos as duas técnicas, a técnica de corte geométrica e a técnica de corte visual. Tudo é possível, você movimentar o cabelo, ele dá uma reação diferenciada e você vai ajeitando os últimos detalhes. Aqui nós vamos finalizar totalmente o cabelo com umidifique, como sempre, é importante se usar para que nós podemos ter a melhor definição da textura do cabelo
e com comportamento disciplinado diante das cutículas. A cada vez que você estiver usando os melhores produtos de finalização, assim os melhores efeitos da textura do cabelo terão. A disciplina das cutículas, a reorganização dos cachos e a definição da textura do cabelo de forma mais macio. Aqui nós sempre temos que conferir a nuca no final do nosso trabalho para que nós podemos dar uma leve limpada. E assim nós temos um trabalho bem profissional e bem detalhado. Pronto. Aqui o cliente vai conferir o corte. Gostou bastante, porém queria que seja um pouco mais curto. Mas tudo bem. Vamos refazer. Completando, nós fomos imediatamente começando a cortar um pouco a mais. Começamos principalmente pela base da mesma técnica e depois iremos pelos movimentos do repicamento, tirando e para criando um pouco mais camada. Assim nós reduzimos um pouco mais e lembrando para o cliente que exatamente o cabelo dele é cacheado, não haverá a necessidade de tirar tanto, porém eles vai subir assim que ele estiver seco. Porque se você não prestar atenção, você pode estar tirando mais do que deveria. É sempre importante se relembrar que a textura do cabelo é cacheado. Aí você terá a visão de como seria o cabelo assim que ele estiver seco. O mesmo procedimento e a mesma técnica que foi feito anteriormente vai ser executado de forma sutil. O corte interna e o corte externa. O que é isso? O corte externo é como vocês estão vendo aí, prendendo o cabelo, cortando da forma interna. E o corte externo é quando você corta em cima dos dedos, ok? É bem simples. Aí nós vamos continuar aqui, eu estou executando o corte externo, ok? E nós vamos reduzir, mantendo a mesma base e trabalhando o mesmo efeito, o mesmo balance. E, obviamente, que quando tem que reduzir o cabelo, o corte tem que ser executado praticamente na superficial da cabeça toda. Aqui nós vamos refinalizar com o Humidifica para poder reposicionar as pontas, redisciplinar as cutículas e reativar os cachos do cabelo, ok? Assim, o cliente, vamos conferir a região dos favoritos para que ele pode harmonizar exatamente com a parte da barba. Se precisar, por que não agilizar a barba dos seus clientes para que ele seja em harmonia? Nunca deixa seu cliente cortar cabelo sem harmonizar o nível dos favoritos, para que pode ter uma harmonia total. Isso faz prova de que o cliente estava no salão de beleza, ok? Se possível, aconselha fazer uma barba, se o cliente permite, ideal. E também, se a sobrancelha estiver muito saturado, você pode também dar uma leveza na limpada do sobrancelha. Assim, nosso modelo fica mais feliz, nosso cliente fica mais satisfeito. Nós finalizamos. É sempre importante, eu aconselho, deixa o cliente finalizar do jeito que ele costuma finalizar o cabelo dele em casa, para que você mesmo pode ver como fica o efeito do cabelo enquanto o cliente não estiver com você, ok? Assim que ele finalizar, você dá uma olhada. Agora chegamos praticamente ao fim. Assim nosso cliente está extremamente satisfeito, um cabelo repicado, com muito balanço, movimento, e assim que estiver secando, vai ganhar volume. Se vocês gostaram, não se esquece de curtir, comentar, porque sua opinião é muito importante para nós. Segue nosso canal Snap Blaze e ativa as notificações.
Muitíssimo obrigado para todos e espero que você esteja conosco sempre. Nosso Instagram, @snapcoiffeuroficial. Até breve. Forte e grande abraço a todos. Compartilha.